Cara, eu até tava conversando esses dias com o Gustavo, lá, que é o economista-chefe de vocês. O real esse ano deu uma valorizadinha, né, cara? Deu uma melhoradinha do que foi ano passado, né? Sim, foi a moeda que mais valorizou no mundo ano passado. Esse ano está retornando um pouco do que tinha caído no ano passado. O dólar ele se desvalorizou Uhum. contra várias outras moedas do mundo. E eu acho que uma coisa que o Brasil teve de fortaleza é as exportações, né? O Brasil está com uma balança comercial muito forte. Esse ano a gente não teve eventos climáticos como tiveram ano passado. Então a produção de grãos foi recorde. E eu acho que tem tudo para ser recorde no ano seguinte também. Então, isso tem ajudado muito a gente. Independente do governo, as exportações do agro são imparáveis e crescem no governo A, B, C, Cada D vez mais, né, cara? e vai continuar E crescendo. vocês lá fazem um trabalho magnífico com o agro também, né, cara? Cara, a gente leva muito a sério o investimento em agronegócio. A gente tem hoje 2 fiagros. Uhum. A gente tem um fiagro que investe em fazendas, né, o SNFZ, que ele é o fiagro que investe em fazendas mais popular do Brasil, tem cerca de 5 mil cotistas. E é difícil orientar e, enfim, ensinar o investidor que o investimento em fazenda ele tem um yield menor do que, sei lá, um fundo de logística. Por outro lado, uma fazenda tem uma receita que é quase que dolarizada, afinal, o que ela produz é soja e a soja é cotada em dólar. Não tem vacância e a produtividade da fazenda ela aumenta ao longo do tempo. Então, o dividendo por cota, a tendência é que se beneficie conforme aquela fazenda vai se tornando mais produtiva. Então, eu acredito que o investidor que vai investir em fazenda não deveria só olhar o yield, ele deveria lembrar que o yield ele é numa moeda forte e que cresce ao longo do tempo. Vou te dar um exemplo, Léo. Eu liguei para um amigo nosso de mercado que ele é um dos maiores produtores de algodão do Brasil. Uhum. Eu liguei para ele em dezembro, o dólar estava 6,20, 6,30, né? E eu falei, e aí, cara, como é que tá a situação dele? Ele falou, ó, pra gente, por incrível que pareça, tá bom. Porque Caramba! a gente fez o nosso planejamento do ano com o dólar a 5,30, que era o preço que tava 2, 3 meses atrás. Só que o dólar foi para 6,20. E nós temos 40% dos nossos custos que são em reais. O salário dos funcionários, diversos serviços diversos. E se o dólar sobe, esses custos não aumentam, mas a Uhum. minha receita é 100% dolarizada. Então, a minha margem passou de 18 para 26. Obviamente que agora já deve ter voltado para 18 Deve porque ter o dólar caído um caiu. pouquinho. Mas olha só, no meio do caos, quem tem um investimento em fazenda tem um investimento que tem uma baixa correlação, para não dizer uma correlação negativa, com o resto da carteira. Então, eu acredito que todo mundo deveria investir em ações pela baixa correlação com o resto que acontece no Uhum. Brasil. Tem uma volatilidade menor e um retorno histórico muito bom. Assim, se você pegar o investimento em fazenda, foi o melhor investimento que teve no Brasil nos últimos 5, 10, 15, 50 anos. As fazendas brasileiras se valorizaram de maneira expressiva. E a gente também tem o SNAG, né, que é um fundo muito popular. Ele tem 120 mil cotistas, foi o fundo que Nag 11, né? mais cresceu aí nos últimos 12 meses em número de cotistas, em patrimônio. E, e a gente acredita, Léo, que tem uma oportunidade histórica no Brasil de fazer essa conexão do agronegócio brasileiro, que cresceu, mas cresceu sem apoio do mercado de capitais. E todas as indústrias que se conectaram com o mercado de capitais na história do Brasil tiveram um crescimento acima da média. As empresas que se conectaram ao mercado de capitais cresceram mais do que seus pares. Então vamos pegar no próprio agronegócio. As empresas de celulose que listaram na bolsa, Klabin, Suzano, até a Irani mais recentemente, essas empresas elas ganharam market share, se tornaram as líderes do Uhum. seu segmento. Segmento de cana, a Raízen, a empresa se tornou a líder. Segmento de carnes, né, JBS, a BR Foods. Então essas empresas elas se conectaram no mercado de capitais, conseguiram capital mais barato do que os concorrentes e com isso conseguiram se tornar líder do seu segmento. Num segmento em que vai muito capital, o agro vai muito capital. Você ter acesso a capital mais barato é uma vantagem competitiva. Então, as empresas que se conectaram com o mercado de capitais, elas vão provavelmente ganhar um market share
dos seus concorrentes. Eu pedi pro ChatGPT, eu uso muito o ChatGPT, ele tá ficando bom, né? Eu pedi para ele uma pesquisa bem simples Não, ali. e você vai treinando ele também, É. né? Eu falei, ChatGPT, bota aqui mercados do mundo que tem $1 trilhão de ativo. Daí ele mostrou ali, tem ação bolsa americana, bolsa japonesa, bolsa da Inglaterra, criptomoeda, mercado de imóveis nos Estados Unidos, uma indústria enorme, né? A indústria de imóveis nos Estados Unidos. E ele botou lá fazendas no Brasil. Caramba, Fá. Temos Fazendas $1 trilhão no Brasil. de fazendas no Brasil. Interessante isso. Depois eu vou fazer um estudo legal aqui com Legal, você. cara. A gente vai fazer um estudo interessante. E desses mercados, qual é o mercado que tem menos intensidade de penetração do mercado de capitais? Ou seja, desses 1 trilhão de ativos aqui, quanto que está listado na Bolsa? O mercado de terras no Brasil é de todos esses mercados que tem $1 trilhão de ativo, o que tem menor penetração do mercado de capitais. Tem pouquíssima terra listada na Bolsa. Então, uma oportunidade gigantesca, né? Vamos fazer aqui um exercício legal. Quem estiver em casa acompanhando consegue fazer esse exercício. Você bota aqui, ó, Fazenda Mato Grosso. Ó, vai lá. Fazenda Mato Grosso. Daí você clicou aqui, ó, na OLX. Classificados. Olha só. E você bota para botar do maior para o menor. Olha aqui, ó. Primeira fazenda, $2 bilhões. Ó, tem um cara lá, ó, vendo fazenda, $2 bilhões. 2 bilhões, cara. 2 bilhões. E vamos descer aqui até lá embaixo, até a última aqui, ó. A última fazenda da primeira página tem $950 milhões de valor de mercado. Léo, agora eu te faço uma pergunta. Qual a cidade que você acha que deve ter os imóveis mais caros do mundo? Do mundo? Nova York. Nova York, Tá Estados bom. Unidos. Vamos botar aqui, New York. Vou botar buy apartment. E Manhattan, classe. E daí vou entrar aqui no site Street Easy, que é um site de classificados de imóveis em Nova York. Eu vou botar também da ordem do maior para o menor. Menor. Olha só, vamos ver aqui o apartamento em Nova York mais caro que tem. Opa, o mais caro aqui é uma bela apartamento aqui, com uma bela vista. São Parque e tal. Legal. Qual o preço aqui, ó? $110 milhões. Que em real, multiplica aí por 6, vamos dar um bônus aqui. 650. Ou seja, o imóvel mais caro de Nova York Cobiçada não tá na primeira. Se fosse uma fazenda no Mato Grosso. Que isso, cara? Daí alguém pode falar, pô, Thiago, você não tá comparando a mesma coisa. E realmente tem diferença. Mas no final do dia, os dois são imóveis, né? Olha o tamanho da indústria que é o mercado de fazendas. Noção, cara. É maior do que o mercado mais caro de residências em Nova York. E tá pouco conectado. Você quer comprar imóvel em Nova York? Você consegue comprar um REIT que tem exposição a Nova York. Tem vários, inclusive, né? E no Brasil está começando a pipocar agora alternativas para quem quer se expor a fazendas no Mato Grosso. Podíamos estar fazendo também esse exercício em outras geografias, lá na Bahia, no Maranhão, no Piauí. Mas que olha também... o tamanho desse mercado, cara. E que é uma riqueza que pouco falada e pouco percebida. Eu faço questão de a cada 30 dias, 45 dias, numa praça do agronegócio. Estou indo essa semana para o Tocantins. Eu vejo você analista lá junto contigo, né? Cara, eu me sinto como um português chegando no Brasil, no sentido de que isso aqui é a nova fronteira. É uma fronteira de oportunidades mil. E é pouco explorado ainda, né, cara? Pouco explorado. Não significa que não tem risco. Óbvio que tem risco. Os portugueses que vieram para o Brasil tomaram risco. Algum tomou flecha, outro saiu com uma capitania hereditária para ele, né? Também porque às vezes ganhava a capitania quem chegou primeiro ali e tal, e era amigo do rei, obviamente. E então toda a nova fronteira tem riscos e oportunidades. E obviamente que a gente tenta encontrar as oportunidades e desviar dos riscos. E o agronegócio brasileiro, ele vai continuar crescendo ao longo dos próximos anos. Eu acho que a gente está na infância, na maternidade do agronegócio brasileiro. Porque na hora que você vai para essas fronteiras e você vai para os Estados Unidos, você vê que a infraestrutura do Brasil ela é muito precária e mesmo assim a gente ganha dos caras. Sabe aquele
moleque da categoria de base que não tem dinheiro para comprar chuteira, mas joga melhor do que o cara que tem a chuteira da Nike novinha. É mais ou menos isso que eu vejo o agronegócio brasileiro. A gente ainda não fez os investimentos, a gente não comprou a chuteira. A gente tem muita coisa para fazer em maquinário, infraestrutura. Infraestrutura é tudo, assim, é dentro da fazenda, fora da fazenda. Já falei aqui da armazenagem que tem um problema, mas tem um problema na rodovia, tem um problema nos caminhões. Os caminhões brasileiros, eles têm 2, 3 vezes mais rodagem, mais idade do que um caminhão em outro país, como os Estados Unidos, Europa, etc. Então, os nossos caminhões, eles estão caindo aos pedaços. Oportunidade de melhorar a infraestrutura de porto, hidrovia aqui no Brasil, desperdiça, até por questões ambientais, desperdiça ali oportunidade. Então, tem uma oportunidade fora da fazenda de melhorar essa logística e dentro da fazenda também de melhorar a produtividade com irrigação, armazenagem, investimento em energia. Eu fui para o Mato Grosso faz um mês e é meio triste porque assim, você vai... Eu vou com o celular, né? Eu vou ali no banco de passageiro e assim, eu fico 2, 3, 4, 5 horas sem conexão com a internet. Sem sinal, tem que esperar passar por uma cidade que ali tem antena. Isso também é ruim para o agronegócio, porque cada vez mais as máquinas são conectadas, né? Então, a ausência de conectividade também tira a produtividade. Bom, a gente pode dizer isso, olhar isso com a ótica do copo meio cheio e do copo meio vazio. Meio vazio é que, estamos desperdiçando potencialidade. E o copo meio cheio tem muita oportunidade de investimento. E a Suno, ela tem se posicionado como um intermediário entre quem quer investir no agronegócio, né, com quem está precisando de capital na outra ponta. Então, vamos dar aqui nomes, né, assim, de operações que a gente fez. Hoje, a Suno já é um dos maiores financiadores de semente de soja do Brasil, né? A gente financia 300, 400 milhões de reais de venda de semente de soja. A soja não cai do céu, né? Assim, para você produzir uma semente de soja, para você produzir uma tonelada de soja, você precisa ter usado algo como 50 quilos a 100 quilos de sementes de soja. A soja precisa de uma semente antes. E existe até uma logística que a gente também financia para a soja chegar fresquinha ali, porque a soja ela demora uns 6 meses entre colher a semente e essa semente está sendo plantada. E nesse meio tempo, se você deixa no sol de 40 graus do Mato Grosso, que às vezes acontece no inverno, a produtividade dessa semente não vai ser tão boa. Então precisa ficar dentro de uma câmara refrigerada para que a atividade celular seja reduzida e a semente chegue mais forte do outro lado. Mais ou menos que nem a lógica de botar uma maçã na geladeira e uma maçã fora, né? A maçã na geladeira dura mais. A semente de soja é a mesma coisa. Então, a gente também é um dos grandes investidores de armazenagem refrigerada de soja. Fizemos uma operação com uma empresa que eu acho fantástica, que é a Leitíssimo, para mim, um dos melhores leites que tem no Brasil. Eles têm um processo produtivo muito interessante, que eles criam as vaquinhas e alimentam elas através de pastagens que são irrigadas com pivô central. É uma técnica bem moderna. Com isso, eles conseguem produzir mais em menos área. Tem até alguns outros agricultores que estão começando a fazer isso também. E para expandir a produção, eles precisavam comprar equipamentos de irrigação. E a gente fez uma linha de financiamento para eles, para que eles pudessem fazer esses investimentos. Conseguimos dar um crédito que eles não encontravam nas instituições bancárias. Conseguimos dar um crédito longo, Caramba, 7 anos. Coisa que os bancos... Nenhum lugar dá, né? É muito difícil. Não é que os bancos são maus. É que os bancos, eles se financiam no curto prazo também, né? Provavelmente quem está nos assistindo tem lá uma conta no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, e deixa lá largado um dinheiro na conta. Às vezes rendendo, às vezes não rendendo. E o banco, ele pega e empresta esse dinheiro também. Só que ele não pode pegar esse depósito à vista e a prazo e emprestar num prazo muito longo. Porque se você está nos assistindo sacar seu dinheiro,
Ele não consegue puxar esse dinheiro de volta rápido, então ele não consegue te pagar. Então tem que ter um casamento entre passivo do banco e ativo do banco. E os bancos no Brasil, eles têm um passivo ali de 18 a 24 meses de média. Então ele não consegue emprestar muito mais do que isso, porque senão ele fica descasado. Os bancos no Brasil são prudentes e mesmo se não fosse, o Banco Central está olhando isso daí na linha ali e vê se está casando. E se não tiver, vem a atuação do Banco Central. O Banco Central ele é muito competente na fiscalização e mesmo se não fosse, os bancos eles são prudentes no Brasil. A consequência disso é que não existe financiamento de longo prazo para o agronegócio e praticamente para quase nada na economia. Não ser imobiliário, e mesmo assim é escasso o funding, não existe muito crédito de longo prazo na economia brasileira. A maravilha dos fiagros é que eles tornam esse crédito de longo prazo possível. Por quê? Porque o investidor de fundo imobiliário, se ele quer o dinheiro dele de volta, ele vende a cota dele na bolsa, no preço que estiver na tela. Às vezes no preço bom, às vezes no preço ruim, mas ele não saca do fundo. É quase como se fosse uma empresa. Na hora que você tem uma ação da Petrobras e quer seu dinheiro de volta, né? Você que tem lá seus bons milhões lá, Léo, na Petrobras. Quando você quer seu dinheiro de volta, você não liga para o CFO da Petrobras e fala assim, vende uma plataforma aí que eu tô querendo meus bilhões de volta. O que você faz? Você vende na bolsa. Às vezes no preço bom. Mesmo preço ruim, mas você vende. Ruim, mas você tem liquidez ali na bolsa todo dia. E a mesma lógica que existe num fundo imobiliário. Por conta disso, a Petrobras consegue fazer um investimento de longo prazo e líquido. Uma plataforma de petróleo não tem uma liquidez imediata, não é que nem, sei lá, um título do governo brasileiro que ela vende da noite para o dia. Não, é um investimento de bilhões, não tem um comprador óbvio para aquilo. Então, se você é acionista da Petrobras, você sabe que ela está pegando seu dinheiro e fazendo investimentos de longuíssimo prazo. E você não está incomodado com isso. Por quê? Porque você tem liquidez de curto prazo na bolsa. Então, o mercado de capitais ele permite que investimentos de longo prazo, como uma refinaria, como uma plataforma de petróleo, tenham liquidez em D+2. A mesma coisa a gente está fazendo com crédito nos fiagros da Suno. A gente está transformando uma linha de crédito de 20 anos, e a gente fez uma linha de crédito de 20 anos quando a gente criou. Foi a linha de crédito mais longa da história do Brasil. Caramba, cara. Em moeda local. Para financiar semente de soja. E com isso a gente está conseguindo chegar com preço competitivo de semente de soja para o agricultor. Então, parte desse crescimento de soja vem porque tem um mercado de capitais, a Suno aqui do lado, permitindo com que chegue insumos mais baratos. Porque quando o custo de capital fica mais barato, quando os juros ficam mais baratos, o produto vendido fica mais barato. Quando os juros caem, a parcela do carro cai. Né? A mesma coisa acontece com a semente de soja, que muitas vezes é financiada em 6 meses. Né? O agricultor ele não tem capital para fazer todos os investimentos durante o plantio, mas ele fica muito capitalizado na colheita. Então ele compra a prazo. Né? Ele chega na revenda e fala, posso pagar a prazo? E quando o mercado de capitais se conecta com essa revenda ou com o fornecedor dessa revenda, o que acontece? Uma mágica acontece. Você começa a acessar um capital que antes não existia. Porque antes você só tinha o capital da cidade, da sua rede de relacionamentos. Você começa a acessar um mercado de capitais da Dona Maria, do Fundo Soberano de Abu Dhabi. Você começa a acessar vários pools de capital que antes não existiam. E com isso, oferta e demanda. Tem mais oferta de capital. Então o preço começa a cair. O preço do dinheiro começa a cair. Então o produto começa a ficar mais barato na ponta. E produto mais barato na ponta é mais produção é mais exportação. Então, eu acho que temos oportunidades infinitas no agronegócio brasileiro. A gente está, com certeza, na infância dele. E agora o mercado de capitais começa a se conectar. E a gente está vendo que as empresas que se conectaram, que forem rápidas e estão acessando um pool de capital que antes não acessavam e que seus concorrentes não acessavam, o que está acontecendo? Estão ganhando market share. Estão sendo vitoriosos. Cara, é legal porque você falando do agro, a gente vê o brilho nos seus olhos você falando disso, cara. Eu me empolgo, cara. Eu me empolgo e né, do meu coração, cara. O nosso país foi construído nisso, né? Vários dos nossos antepassados vieram. Meu bisavô veio para amarrar alfafa para dar para cavalo. Então, muito da nossa história tá no agro e me irrita muito quando pessoas criticam o agro de maneira injusta.